Olá, hoje esse momento que passaremos aqui juntos nos levará à seguinte reflexão: por que que em algumas circunstâncias vem ao nosso coração a disposição de pular do barco quando ele começa a afundar? Por que que nós temos grande dificuldade de persistir sobre aquilo que Deus traz à nossa vida, sobre a vontade de Deus, a missão que Ele nos confiou? Podemos mudar isso? Podemos sim, se nós compreendermos como Jesus reagiu às situações que vieram sobre ele durante a sua estada aqui entre nós, nesta terra. E para isso eu convido você, se tiver a condição, a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 18, Evangelho segundo o registro de João, capítulo 18, versículo 4, vamos ler só até o 10, que diz assim: Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. O que temos a aprender com Jesus neste texto? Esse texto que relata o momento em que ele é preso e começa todo o seu processo de sofrimento por conta dos nossos pecados mais efetivamente. Primeiro, nós vemos aqui que Jesus manifesta o seu poder apenas ao se anunciar àqueles homens. Quando ele diz, sou eu, eles recuam e eles caem por terra. Havia em Jesus poder para se livrar daquela situação. Jesus esteve como nós e viveu como um de nós, mas ele sempre foi Deus. E ele tinha poder para se livrar daquela situação. Eu entendo que de uma forma até natural, ou seja, que não se podia fazer diferente, ele manifesta esse poder sobre a vida daqueles homens. Mas ele não escolheu viver apenas por conta do poder que estava sobre ele. Mas, sobretudo, ele escolheu sempre viver em obediência à condução de Deus sobre sua vida, de Deus Pai e do Espírito Santo, que várias vezes no Evangelho é relatado como o guiando. Jesus, ele sabia ser conduzido pelo Espírito e ele se oferecia a isto, fosse qual fosse a circunstância, por mais difícil que ela parecesse. Ele confiava de que o Pai estava conduzindo a sua história entre nós e ele estava acertadíssimo, porque Deus não perde o governo em nenhum momento. Nós vemos também que ele sabia o que viria. Às vezes, diante de perspectivas ruins, nós temos a tendência não de respirar fundo e buscar mais de Deus e seguir no caminho. Pelo contrário, que nos toma pelas perspectivas ruins é nos fazer participante dessas perspectivas ruins, uma vez que nós pensamos em desistir daquilo que Deus nos confia. Então isso não pode acontecer com a gente. A gente tem que, como Jesus, aprender a se deixar levar pelo fluxo do rio de Deus, que Ezequiel fala que surge do seu trono e que nós precisamos aprender a nos conduzir, levados pela corrente desse rio que é a vontade de Deus e os planos dele para a nossa vida. Não desista. A gente vê também algumas coisas que podemos aprender com a atitude de Pedro, mas aprender para não repetir. Pedro não estava pronto ainda. E nós podemos compreender isso, porque, na verdade, a salvação e a verdadeira transformação, a verdadeira regeneração daquilo que somos, ela só é possível mediante a cruz, a morte de Jesus e a sua ressurreição. Isso nos traz consciência plena da nossa condição. E Pedro não havia passado por isso. Jesus estava preparando seus discípulos para serem seus apóstolos, mas efetivamente a transformação necessária e suficiente acontece após a sua morte e ressurreição. Mas ainda assim a gente pode aprender
com Pedro. Em algum momento, Pedro vai andar sobre as águas, mas ele não aprendeu a se dispor ao rio de Deus, à vontade de Deus. Não só entender uma missão é importante, mas entender que Deus nos conduzirá na missão é essencial para que não nos desviemos daquilo que Deus nos chamou a fazer. Não importa o que Deus te chamou a fazer. O importante é que você não desista até que venha uma contra-ordem. E se não há uma contra-ordem, não pode ser o seu desestímulo aquilo que te faz parar. Pedro usou do poder que tinha. E Pedro, naquele momento, tinha o poder da espada. Então ele resolve ou tenta resolver a situação com o seu poder e não com a atitude de obediência. Deixa eu explicar. Se as coisas ficarem ruins para você, enquanto você caminha para cumprir algo que Deus te propôs e mais do que isso te confiou, não volte atrás. Não use da tua força. Não dê o teu jeito. Saiba que às vezes a gente precisa passar por situações difíceis para chegar aonde Deus quer que a gente chegue. O lugar onde o Pai conduziu Jesus foi, de novo, à sua destra. Lhe deu um nome que é sobre todo nome. E um dia, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante de Jesus, confessando que Ele é o Senhor. Do mesmo jeito, as coisas podem parecer muito ruins para nós. Mas se não há uma contra-ordem para aquilo que Ele te chamou, continue fazendo. Talvez você comece com muitos e termine com muito poucos, mas continue fazendo. Continue fazendo, porque Ele é quem vai te levar até a conclusão daquilo que Ele te confiou. Se só tem um, permaneça então você. Até que a tua atitude seja inspiradora novamente para tantos outros. Mas não pare de sonhar os sonhos de Deus, de viver aquilo que Ele propõe. Não escolha viver pelo poder que você tem de decidir, porque o Senhor te trouxe isso. Ele te deu livre-arbítrio. Mas Ele quer que você sujeite esse livre-arbítrio como um sacrifício a Ele e continue seguindo na direção do que Ele planejou. Entenda isso. Entregue-se. Entregue-se. Tudo que nós faremos para o Senhor envolverá sacrifício. Estar aqui parado, ouvindo a palavra dele, envolve sacrifício porque você deixou de fazer alguma outra coisa nesses poucos minutos. Sempre envolverá sacrifício. Siga. E mesmo que seja diante da morte, seja fiel. Porque aquele que ressuscitou também nos levará a ressuscitar dos mortos. E nós alcançaremos a felicidade verdadeira quando estivermos com Ele pela eternidade. Então siga até o fim. A única coisa que deve e que pode te fazer parar a partir de agora é uma contra-ordem do Senhor. Mas a sua vontade, o frustrar-se nas suas perspectivas, não podem te fazer parar. Ele nos inspirou, não apenas nos salvou. Inspire outras pessoas, sendo persistente na missão que você recebeu. Que Deus te abençoe e que o seu dia seja muito especial e que mudanças comecem a acontecer a partir daquilo que Deus te trouxe neste momento. Siga em frente. Inspire com a perseverança. Mostre quem é o seu Senhor. É você mesmo? É as suas vontades? É o seu tempo? Ou é o Senhor, a vontade dele e o tempo dele? Que Deus te abençoe. Um dia abençoado para você.